Fala galera, tô chegando com mais um Fala Muca. Esse mês é conhecido como Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E esse é o tema do vídeo de hoje. Um tema pesado, mas fundamental. O suicídio está na boca da mídia exatamente por conta do Setembro Amarelo. E a revista Nova Escola foi uma das publicações que levaram esse tema para a capa, para uma reportagem interessantíssima, cheia de dados que são bem preocupantes. E quando a gente olha para esses dados, descobre, por exemplo, que tem crescido muito aqui no Brasil o número de casos de suicídio entre jovens. Nos últimos 20 anos, esse número dobrou praticamente. No Brasil, o suicídio já é a quarta maior causa de morte de jovens entre os 19 e os 29 anos. Então não é exagero falar que essa é uma situação que precisa despertar a atenção de todos nós. É um assunto que a sociedade precisa de fato discutir. E as tentativas de suicídio também cresceram bastante nesses últimos anos. Entre 2011 e 2016, por exemplo, foram registradas 176.226 lesões autoprovocadas. Dessas, 27,4% foram tentativas de suicídio. Os órgãos oficiais classificam como lesões autoprovocadas qualquer tipo de lesão ou envenenamento que sejam provocados intencionalmente pelo próprio indivíduo que é vítima. Também é assustador notar que os números de suicídios entre jovens têm crescido em várias faixas etárias. Na faixa de 10 a 14 anos, por exemplo, embora os casos ainda sejam em número muito mais baixo que em outras faixas, eles também têm crescido. Em 2016 foram 143 casos de suicídio envolvendo aí crianças, pré-adolescentes, entre os 10 e os 14 anos. Tem uma questão de gênero. As tentativas de suicídio são mais frequentes entre as mulheres. Elas respondem por 69% dessas tentativas. No entanto, os homens ainda morrem mais. 79% daqueles que cometem suicídio são do sexo masculino. Por muito tempo se acreditou que falar de suicídio de alguma forma poderia incentivar pessoas que estão ali propensas a pensar sobre esse assunto a de fato cometerem esse ato. Hoje em dia já se entende que essa percepção é um pouco equivocada. A gente precisa sim falar desse assunto para que ele deixe de ser um tabu e levar informação para que todo mundo tenha condições de, por exemplo, identificar um jovem, um adolescente ou mesmo uma criança que possa estar passando por uma fase mais difícil do ponto de vista psicológico e, portanto, possa estar suscetível à prática do suicídio. É comum que pais, mães, responsáveis, familiares perguntem assim: qual o sinal que alguém dá quando está disposto a se matar? Em geral, as pessoas falam bastante nisso, falam bastante nesse desejo, nessa vontade ou nesse sentimento, nessa busca por tirar a própria vida. E aí já fica um alerta. E nos casos em que a família julgar que não tem condições de lidar com aquela situação, procurar ajuda especializada. Outra dúvida muito comum é como lidar com esse jovem, com esse adolescente ou mesmo com essas crianças que demonstram esse desejo de cometer suicídio. É importante que você evite frases vagas, evite dizer que você vai superar isso, levanta a cabeça, não seja fraco, nada disso. É importante que essa pessoa se sinta acolhida, protegida e que você diga, por exemplo, que já passou situações difíceis na sua vida, que conseguiu sair delas, que é preciso ter tranquilidade para enfrentá-las. A partir desse diálogo, que é importante repetir, deve ser acolhedor, você deve fazer indicação dos órgãos competentes que podem oferecer ajuda especializada para essa pessoa que está em sofrimento. Nesse momento em que a gente está tendo esse papo, tem muita gente sofrendo, muita gente sem esperança, sobretudo no momento de crise, no momento em que a situação financeira fica mais apertada para todo mundo, muita gente pode se desesperar e num momento ali de oscilação acabar cometendo uma coisa desse tamanho. Portanto, é importante a gente estar atento, estar perto das pessoas, a gente estar observando, ouvindo o que essas pessoas dizem, para na hora certa poder estender a mão e agir da maneira mais adequada. Também é muito importante que todo mundo conheça os canais que podem oferecer ajuda especializada, ajuda técnica e podem, nos casos mais extremos, salvar vidas e evitar que o suicídio seja cometido. Um desses órgãos que aqui no Brasil atende há muito tempo é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número está aqui, 188. A pessoa pode ligar e ela vai ser acolhida por profissionais experientes nessa área. Além do atendimento pelo telefone, o CVV também tem um site cheio de informações sobre esse assunto e vale a pena consultar se você tiver mais dúvidas. É cvv.org.br. Também existem em todo o país os Centros de Atendimento Psicossocial. São instituições que oferecem atendimento psiquiátrico e psicológico. Você pode encontrar a lista com esses órgãos na sua cidade pela Secretaria Municipal de Saúde ou ligando para 136. Vamos aderir ao Setembro Amarelo? Vamos falar desse assunto na escola, vamos falar desse assunto em casa, vamos discutir isso em família, vamos ficar sensíveis
as questões psicológicas. A gente aqui no Brasil faz a linha durão, durona, todo mundo, ninguém pode sofrer, todo mundo tá muito feliz o tempo inteiro, precisa demonstrar essa felicidade o tempo inteiro, mas às vezes quando você chega mais perto daquela pessoa que tá próxima de você todo dia, mas você não tá tão conectado, conectada com ela, você nota que tem alguma coisinha ali incomodando, tem alguma coisinha ali machucando, fazendo sofrer, e aí uma palavra amiga, uma atitude acolhedora pode fazer toda a diferença, tá certo? Quero saber o que você pensa sobre esse assunto, deixa seus comentários aqui no vídeo, deixa seu like também se você tiver curtido e compartilha pra mais gente poder participar dessa discussão. Semana que vem, sábado, 10 da manhã, eu tô aqui e tem mais Fala Muca. Beijão e até lá!